Fala aí, galera, que é o professor Índia aí para mais uma aula pelo YouTube, tá? Tô colocando aqui mais um vídeo para vocês. Esse vídeo vai ser bem rápido, vai ser sobre queda livre, lançamento vertical no vácuo, tá? Deixa eu colocar aqui o vídeo. Bora, vídeo. Aqui. Bom, pessoal, hoje a gente vai comentar sobre queda livre e lançamento vertical no vácuo, tá? Como eu falei, vai ser uma aula um pouco mais rápida, né? Eu decidi montar alguns slides aqui, do que vocês ficarem vendo a minha cara feia aí, né? Essa figurinha que vocês estão vendo aí é de um famoso experimento que supostamente, né, Galileu fez. Ele subiu no alto da Torre de Pisa, né, diz a história, e lá de cima ele abandonou corpos com diferentes massas, tá? Vocês podem ver que a gente tem uma bolinha aqui maior e uma bolinha menor. E ele percebeu que a grande maioria desses materiais com massas diferentes, eles chegam ao chão, né? Chegam ao solo exatamente no mesmo tempo. Exatamente, não vamos dizer, né? Mas se fosse uma situação ideal, ou seja, sem resistência do ar, ele percebeu que corpos com diferentes massas chegavam juntos no chão, ao solo, tá? É claro, se a gente, né, abandonar uma folha de papel em um objeto muito pesado, né, devido à resistência do ar, essa folha de papel vai ficar flutuando, né, e o objeto mais pesado ele vai cair, né, igual uma tora, né? Mas numa situação ideal, sem resistência do ar, Galileu ele provou, né, digamos assim, que corpos com diferentes massas, se forem abandonados no mesmo ponto, numa mesma altura, eles chegam realmente juntos no chão, tá? Bom, então tá aí a gordinha caindo aí, ó. Nossa senhora, hein? Vamos lá, pessoal. Então essa queda dos corpos, ela é regida por uma lei, tá? Que é a lei que a gente já viu, que é do movimento uniformemente variado. A gente tem esse tal do G aqui, que eu acho que já comentei com vocês, é a chamada aceleração gravitacional. Aqui no nosso planetinha, né, na nossa Terra, a aceleração gravitacional ela é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Tem algumas questões que te falam que é 9,8, tal, enfim. Para o nosso ensino médio, para a nossa prova, para o Enem, a aceleração gravitacional é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? O que significa isso? Estou vendo esse desenhozinho aqui, dessa menininha aqui de vermelho. Se ela abandona uma pedra, a velocidade dessa pedra no tempo inicial igual a zero é de 0 metros por segundo. 1 segundo de queda livre, a pedra adquire uma velocidade de 10 metros por segundo. Em 2 segundos de queda livre, a pedra adquire uma velocidade de 20 metros por segundo. Em 3 segundos de queda livre, a pedra adquire uma velocidade de 30 metros por segundo e assim por diante. O que vocês estão percebendo nessa sequência aqui? 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Ou seja, esse valor de 10 metros por segundo ao quadrado indica que a velocidade está aumentando de 10 em 10. Então é isso que é a aceleração gravitacional, que vale 10 metros por segundo ao quadrado aqui na Terra. Vamos supor que eu tivesse um planeta cuja gravidade seria, sei lá, de 5 metros por segundo ao quadrado. Se eu abandonasse essa pedra, a velocidade da pedra no primeiro segundo ia ser de 5 metros por segundo. Depois, 10 metros por segundo. Depois, 15 metros por segundo e assim por diante. Então, é isso que é aceleração gravitacional. No caso da Terra, do nosso planeta, ela é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Já que é um movimento acelerado, e essa aceleração ela é praticamente constante, a gente pode falar que a queda livre e o lançamento vertical, ele é um movimento uniformemente variado. Só que em vez de ser na horizontal, é na vertical, ou seja, a partícula sobe desacelerada, né? A partícula sobe. Se você lá arremessar uma partícula para cima, ela sobe lá em cima, velocidade zero, e depois ela desce acelerada. Então as equações que a gente vai usar para resolver os problemas de queda livre e lançamento vertical
São as mesmas equações que a gente viu lá em movimento uniformemente variado na nossa última aula presencial. Então aqui a gente tem o nosso amigo sorvetão, ou seja, só que em vez de estar usando S, eu uso H só para simbolizar que é a altura. H é igual a H0 mais V0t mais gt quadrado sobre 2. Em vez de usar A gente usa G de aceleração gravitacional. Aqui a gente tem aquela outra equação, né, que é a vovó tarada, V igual a V0 mais AT, só que em vez de usar A gente usa G. Tá? E aqui a gente tem a equação de Torricelli, V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2G delta H. Então está aqui as três equações que a gente vai utilizar. Então, queda livre e lançamento vertical nada mais é que o movimento uniformemente variado. Certo? Vamos lá. Bom, surgem alguns probleminhas quando a gente vai mexer com queda livre e lançamento vertical. Não sei se vocês lembram, lá em movimento uniforme, movimento uniformemente variado, a gente tinha a nossa orientação da trajetória. Lembram que a gente orientava a trajetória para a direita, certo? Para a direita a gente tem posições positivas, para a esquerda a gente tem posições negativas. A gente geralmente não mudava isso, posso até mudar. Mas geralmente a gente não mudava, deixava para a direita positivo, para a esquerda negativo, conforme aí a grande maioria, né, a maioria esmagadora dos livros de física. Tá? O problema é que na queda livre e no lançamento vertical, a partícula pode descer e a partícula pode subir, certo? Bom, se você orientar a trajetória para cima, tá, a gravidade vai entrar nas equações negativa. Se você orientar a trajetória para baixo, a gravidade, a aceleração gravitacional, vai entrar na equação negativa. Indy, não entendi esse negócio. Tá, vamos para um exemplo prático. Prático não, é prático. Vamos supor que eu tenha um exemplo bem simples. Tá? Eu gosto de colocar esse exemplo aqui, um dos mais simples que existe, só para ficar mais fácil o entendimento. Vamos supor que eu tenho um prédio e uma pedrinha é abandonada de cima desse prédio. E a pedrinha cai, a gente já sabe que ela cai acelerada, e vamos supor que o tempo de queda foi de 3 segundos. Então, em 3 segundos, puf, ela chegou no chão. Vamos falar que a altura, né, do prédio é H, certo? Então, eu quero saber qual a altura do prédio, certo? A questão me deu a aceleração gravitacional e a questão me deu o tempo de queda. Eu quero saber qual a altura do prédio e qual a velocidade com que a pedra chega no chão. Certo? Primeiro passo quando a gente pega uma questão de queda livre e lançamento vertical. O primeiro passo é a gente orientar a trajetória, certo? Você pode orientar essa trajetória para cima ou para baixo. Tem livros que adotam para cima, tem livros que adotam para baixo. Eu, particularmente, gosto de ficar mudando essa trajetória. Por que, Índio? Porque fica mais fácil. Eu, professor Índio, eu faço o seguinte. Se a partícula está caindo, eu adoto a trajetória para baixo. Se a partícula está subindo, eu adoto a trajetória para cima. Para que, Índio? Para ficar mais fácil. Quer ver? Se eu adoto a trajetória para baixo, como é que a gravidade entra na nossa equação? Positiva. Então, já sei que a gravidade é positiva. Cuidado! Não significa, né, que a gravidade é positiva só porque a partícula está caindo. Não é isso. É porque eu orientei a trajetória, tá, coerentemente para baixo. Olha aquelas equações que a gente pode utilizar para resolver esse problema, né? Eu posso usar o nosso amigo sorvetão. H é igual a H0 mais V0t mais gt quadrado sobre 2. Ou seja, esquece o prédio, a posição inicial da partícula, da onde que a partícula partiu, numericamente falando? A partícula partiu do zero. E aonde que essa partícula chegou? Chegou no H. Então, se você achar essa posição final aqui, você acha a altura do prédio. Resolvido o problema. Então, H, que é a altura do prédio, que é a posição final da pedra, é igual a H0, a posição inicial, que nesse caso eu adotei como se fosse zero, lá em cima do topo do prédio. A velocidade inicial da pedra, já que ela foi abandonada, a velocidade inicial é zero. 0 vezes t, zerou tudo. Quem sobrou? H é igual a gt quadrado sobre 2. Se você pegar os valores da gravidade, 10,
O tempo de queda, 3 ao quadrado sobre 2, 10 vezes 9, né? 3 ao quadrado é 9, vai dar 90, 90 por 2 vai dar 45 metros. Então, essa partícula andou 45 metros, que é exatamente a altura do prédio. Bem simples, bem tranquilo. Ainda, para calcular a velocidade que essa partícula bate no chão, que ela chega no chão, né? Eu sei que depois que ela bate, ela para, tudo bem. Mas naquele momento em que ela chega no chão, você pode usar a equação de Torricelli, ou você pode usar aquela a vovó tarada, V igual a V0 mais GT. Vamos usar ela que é mais fácil. Então, ó, V é igual a V0 mais GT. Velocidade vai ser igual a velocidade inicial, como a pedrinha foi abandonada, não foi arremessada, foi abandonada, a velocidade inicial é 0. A aceleração gravitacional, 10 metros por segundo quadrado. E o tempo de queda, 3 segundos. Fazendo uma conta bem simples, a pedra chega no chão com uma velocidade de 30 metros por segundo. Bem simples, bem tranquilo. Aí vocês me perguntam, Índio, o que foi? Eu poderia adotar essa trajetória para cima? Poderia. Mas vai dar a mesma coisa? Tem que dar, o prédio é o mesmo. Vamos refazer essa questão adotando a trajetória para cima, para vocês verem como é que ficaria a questão. Vamos lá. Opa! Olha que imagem maneira, hein? Então vamos lá. Mesma questão, a pedrinha foi abandonada, tempo de 3 segundos, só que agora eu vou mudar a minha trajetória. Eu vou colocar a trajetória para cima. Quando eu faço isso, eu mudei a referência. O meu zero agora é aqui embaixo. E minha altura H é a posição inicial com que a pedra foi solta. É como se a pedra tivesse vindo de ré. É como a pedra tivesse vindo contra a trajetória. Como não, né? Ela está vindo contra a trajetória. Então, quando a gente faz isso, o sinal da gravidade vai entrar negativo, como a gente falou, né, alguns slides atrás. Então, H é igual a H0 mais V0t menos GT quadrado sobre 2. A posição final da pedrinha em 3 segundos, ela chega, esquece o prédio, ela chega aonde? No zero. Então, a posição final é zero. A posição inicial vai ser da onde ela veio, que vai ser aqui de cima, que vai ser justamente a altura do prédio. A velocidade inicial continua sendo zero, já que ela foi abandonada, e a gravidade vai entrar na equação negativa. A íntima vai dar diferente, vai não, quer ver? Ou seja, quem ficou? Zero é igual a minha altura inicial, que nesse caso é esse Hzinho aqui, menos GT quadrado sobre 2. Se eu jogar essa equação para o outro lado, esse carinha para o outro lado, ele vai positivo. Se ele for positivo, se eu jogar os valores novamente, eu vou achar 45 metros, como a gente já tinha achado no slide anterior. E para achar a velocidade, Índio? Para achar a velocidade, a gente pode usar a mesma equação, só que agora com a gravidade negativa. Quando eu faço isso, eu vou achar uma velocidade final de menos 30 metros por segundo. O que significa isso? Que a partícula está vindo contra a trajetória, que a partícula está vindo ao contrário da trajetória. Então, estão vendo que vai dar a mesma coisa? Ah, Índio, mas adotando para baixo deu 30 metros por segundo. Mas em módulo, o valor da velocidade dá no mesmo. Então, tanto faz orientar a trajetória para baixo, orientar a trajetória para cima. Eu acho mais fácil adotar a trajetória no sentido do movimento. Se a partícula está caindo, eu adoto para baixo. Se a partícula está subindo, eu adoto para cima, tá? Vê o que vocês acham mais fácil aí, deixa nos comentários aí, vê o que vocês acham mais fácil para a gente poder comentar isso em sala de aula presencialmente, tá? Eu vou deixar também aqui no link, na descrição do vídeo, o link das minhas aulas, tá? Um pouco mais elaboradas, uma descrição matemática, uma experiência que eu faço, tá? No meu canal Professor Índio. Eu tenho um canal também particular chamado Professor Índio. Vocês vão dar uma olhadinha lá, vou deixar 2 vídeos lá, tá? Mas está aqui a aula também completinha para vocês, certo? Olha, os carinha pulando aí, ó. Sinistro, hein? Os Mario Brothers, não é isso? Vamos lá. Então, 2 observações que eu quero comentar com vocês aqui. Quando a gente arremessa uma partícula para cima, a partícula sobe, desacelerada. Lá em cima ela zera, né, a velocidade dela e depois ela cai acelerada.
Dá para a gente provar isso matematicamente, tá? Mas aqui eu só coloquei a título de observação mesmo, só para vocês gravarem esse negócio e ficar mais fácil. Observação 1. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, que era para estar descida, tá, gente? O tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá errado aqui, mas só vocês consertarem aí, certo? Ou seja, se eu arremesso uma partícula para cima e essa partícula leva 2 segundos para subir, ela também leva 2 segundos para descer, isso no vácuo, tá? Totalizando um tempo de voo de 4 segundos. Observação 2. A velocidade de arremesso é igual à velocidade de chegada, ou seja, se eu jogo a partícula para cima com uma velocidade de 10 metros por segundo, a partícula volta na minha mão também com a velocidade em módulo de 10 metros por segundo. Então essas aqui são as duas observações que a gente, dá para provar matematicamente, mas eu estou colocando para vocês aqui de maneira rápida. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. E observação 2, a velocidade de arremesso é igual à velocidade de chegada. Olha a gordinha caindo aí, ó. Nossa senhora, hein? Vamos lá. Outra observação também que já foi feita no início da aula, quando o Galileu ele fez aquela experiência no alto da Torre de Pisa, ele percebeu, eu já falei com vocês, que desprezando qualquer resistência, partículas, corpos com massas diferentes, eles caem juntos, estão submetidos à mesma aceleração gravitacional. Aqui é o exemplo, eu acho que isso aqui era para ser uma formiga, mas tudo bem. Uma formiga e um elefante, se eles forem soltos de uma mesma altura, desprezando a resistência do ar, eles vão cair juntos, vão caindo com a mesma aceleração gravitacional. Isso aqui é uma figura de um vídeo que tem no YouTube, bem interessante, depois vocês pesquisem também, eu só não lembro o nome desse vídeo. Um físico fez uma experiência lá na NASA, onde ele pegou uma bola de boliche e uma pena de ave, de pássaro, e ele abandonou esses dois corpos. É claro que esses dois corpos caindo com resistência do ar, a pena ela vai flutuando, enquanto a bola de boliche cai, igual uma doida. Refazendo a experiência, retirando todo o ar do local, eles fizeram isso, e repetiram a experiência. E eles perceberam que tanto a bola de boliche quanto a pena, os dois caíram juntos. Tá? É até incrível de você... Você até fica meio incrédulo quando você vê esse vídeo. Tá bem interessante. Tá no YouTube também, você dá uma olhadinha lá. Certo? Bom, uma questãozinha aqui, só para ver se vocês entenderam mesmo. Tá? Então, deixa-se cair um objeto de massa 500 gramas de uma altura de 5 metros acima do solo. Assinale a alternativa que representa a velocidade do objeto imediatamente antes de tocar o solo, desprezando-se a resistência do ar. Bom, dá um pause no vídeo aí, ver se vocês conseguem fazer essa questão. Fizeram? Bom, primeiro passo é adotar trajetória. Como a partícula está caindo, vamos adotar a trajetória para baixo. Então tá. Se eu adoto para baixo, a gravidade ela vai entrar na equação positiva. Certo? Tá. Qual daquelas equações eu posso utilizar para resolver essa questão? A questão não me deu tempo, então quando eu não tenho tempo, eu uso quem mesmo, hein? A equação de Torricelli. Então, v quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a ou 2g delta h, ou simplesmente h, que foi a altura que essa partícula caiu. Como a velocidade inicial é zero, por que zero, Indy? Porque a partícula foi abandonada, deixa-se cair um objeto, o objeto não foi arremessado. Agora, se o objeto fosse arremessado, aí teria uma velocidade inicial. Mas como o objeto foi abandonado, a velocidade inicial é zero. Mais 2 vezes g, a questão não deu g, Mas a gente vai usar o g como se fosse 10 metros por segundo ao quadrado. Acho que essa questão, esqueci de colocar o vestibular aqui. Mas é aqueles vestibulares que dão os valores no início da prova, tá? Então esse g, 10 metros por segundo ao quadrado,
E o ΔH, ou simplesmente a altura que ele caiu, a questão falou que foi de 5 metros. Ô índio, o que foi? E essa massa aqui? Você está vendo alguma massa aqui na equação? Não. Então, dane-se essa massa. Ué, índio, mas o cara botou só para te confundir? Só para me confundir? Provavelmente. A questão não está te pedindo peso, não está te pedindo nada, está te pedindo só a velocidade. Então você vai usar a equação de Torricelli. Então, uma velocidade inicial é 0, a gravidade 10, a altura 5, 2 vezes 10 vezes 5 dá 100, extrai a raiz, então a velocidade com que a partícula chega vai ser de 10 metros por segundo. Show de bola? Então fica... Minha filha chegou aqui. Então fica a dica aí, galera, tranquilo? Até a próxima aula. Grande abraço do professor Índio, tá? Então espero que a gente... Professor Índio Papai. Eu espero que a gente se encontre aí, tá? O mais breve possível, para a gente poder ter essas aulas logo, acabar esse coronavírus aí e a gente poder se encontrar novamente.